Olá, seja muito bem-vindo a mais um dia de sabatinas, você ligado nas redes sociais, você também acompanhando no nosso YouTube, você ligado no Instagram do Jornal Agora. Está começando mais uma noite de sabatinas, sempre em oferecimento da ACID, com o apoio da OAB. O Jornal Agora com o compromisso de levar você, eleitor, para um lugar especial, onde você fica super bem informado e conhece quem são os candidatos aqui de Divinópolis. Antes de te apresentar a nossa entrevistada de hoje, quero comunicar que o próximo entrevistado, o professor Adair, não estava disponível, teve um problema na sua agenda e será remanejado amanhã às 8 horas, juntamente do candidato a deputado estadual Josafá Anderson. Eduardo Azevedo, que estava marcado para amanhã, também teve um problema de agenda, por isso que teve essa troca. Ele ainda não tem uma data para vir aqui no jornal, mas ele virá, fará a entrevista normalmente. Nós divulgaremos essa data nas nossas redes sociais. Tá falado os recados, vamos agora apresentar a nossa entrevistada, Gleide Andrade, candidata a deputada federal, mais uma vez aqui no Jornal Agora. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruno. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo Jornal Agora. Nessa noite de calor, né? Depois do frio que fez essa semana, vem um calorzinho, tá bom o clima. É isso aí. Gleide, você já sabe como é que funciona, só lembrando pro telespectador do Jornal Agora, na primeira parte da sabatina, nós fazemos as perguntas que foram elaboradas pela redação do jornal, e depois nós temos a segunda parte com as perguntas feitas pelo público, pelos nossos internautas. Tá pronta, Gleide? Podemos começar? Vamos lá. Vamos lá para a primeira pergunta. Você é apoiadora do candidato Lula, inclusive seu bordão é a federal do Lula. Só que, no entanto, como você pretende articular na Câmara, né, o cargo que você está disputando, em caso de derrota do Lula, se Bolsonaro for eleito? Como é que você pretende articular, se vai ser uma oposição, para trazer recursos para a região aqui centro-oeste? Bom, primeiro nós temos que lembrar que nós vivemos num país democrático e eu espero que ele continue democrático. Então, uma coisa não impede nada a outra. Se tem uma coisa que nós defendemos bem, é a independência dos poderes. O poder legislativo, ele precisa ser independente do poder judiciário, como precisa ser independente do poder executivo. Eu acho que você me fez essa pergunta porque o Bolsonaro misturou muito, né? Ele achou que ele podia mandar em tudo. Então, como eu acredito na autonomia dos poderes, em eu sendo deputada, e nessa possibilidade que eu também não acredito que vai acontecer, mas é uma possibilidade remota da derrota do presidente Lula, eu trabalharei com o mesmo afinco, com a mesma vontade, com a mesma determinação para trazer cada vez mais recursos e desenvolvimento para Divinópolis e para o nosso centro-oeste mineiro tão carente, sobretudo nos últimos 4 anos. Tá certo, Gleide, vamos para a próxima pergunta. Você é a candidata de Divinópolis, não só para deputado federal, como para deputado estadual e um governo todos, que mais recebeu recursos do fundão eleitoral. Foram R$1.800.000, segundo o TSE levantamento de hoje. Como você avalia as críticas que estão sendo feitas sobre isso? Bom, primeiro, eu acho que a coisa mais importante que tem na política é o portal da transparência. Que bom que nós temos transparência. E que bom que o PT, o meu partido, ele incentiva as candidaturas femininas. Eu não sei se as pessoas sabem, mas todos os partidos são obrigados a destinar, no mínimo, de 30% para as candidaturas femininas. E o curioso é que as pessoas não perguntam por que os homens receberam 1.800.000, mas porque a mulher recebeu 1.800.000. Eu considero isso uma violência política. Mas a gente que é mulher na sociedade brasileira está acostumada a sofrer violência. Essa é só mais uma delas. Eu tenho muito prazer e muito orgulho do meu partido ter acreditado na minha candidatura e me destinado esse recurso para que eu pudesse fazer campanha em todo o estado de Minas Gerais, como tenho feito, com muita transparência. As minhas contas são públicas e publicáveis pelo portal do TSE. Vamos para a próxima pergunta. Muitas pessoas dizem que Divinópolis é uma cidade conservadora, alguns dizem inclusive que é uma cidade anti-PT. Você concorda com essa informação, essa afirmação que muitas pessoas fazem? E se sim, como você pretende mudar essa realidade? Não, eu não concordo, não. Eu acho que Divinópolis é uma cidade em flanco de desenvolvimento. Ela é a capital do Oeste Mineiro, como Valadares é a capital do Leste. E acho que, como todas as cidades, ela é uma cidade heterogênea. Você tem pessoas de direita, você tem pessoas de esquerda, você tem pessoas do campo progressista, você tem pessoas do campo mais conservador. Eu acho que isso são estigmas que as pessoas gostam de colocar. Não por acaso
É bom lembrar um dado que talvez as pessoas não saibam, mas a primeira vez que o Lula veio a Minas foi a Divinópolis, porque aqui foi palco de grandes resistências dos metalúrgicos, sobretudo nos anos 70. Então aqui não é uma cidade conservadora, aqui é uma cidade plural, uma cidade que sabe respeitar o seu povo e o seu público, que é como quase todas as cidades, heterogêneo. Isso é o melhor da democracia. É uma cidade onde as pessoas podem se expressar, quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro. Isso é muito valioso. Próxima pergunta. Em uma entrevista recente aqui na cidade, você disse que o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, não pode ser levado a sério. Você poderia explicar essa afirmação, de onde que ela veio? Você acha que quem faz superfaturamento de dinheiro da educação pode ser levado a sério? Eu acho que não é. Eu acho que não pode. Eu acho que não pode. Eu quero saber qual é o fim que vai ter a CPI da educação. Para mim, pessoas para serem levadas a sério, elas não podem fazer malversação do dinheiro público. Então, eu não levo a sério e não acho que ele pode ser levado a sério. Então, essa afirmação, só para explicar, foi no contexto da CPI da educação com a participação dele, que está sendo investigado. Que até hoje não foi resolvida, né? Será que a gente resolve isso esse ano, né? É uma indagação. Os trâmites ainda correm na Câmara Municipal. Finalizando essa primeira parte da sabatina, para a gente passar para a próxima, o Alexandre Calil, apoiado pelo presidente Lula, candidato à reeleição, candidato a um novo mandato, disse no mês passado que o governo de Fernando Pimentel, do PT, foi lamentável. Isso rendeu muitas críticas de membros do partido, inclusive você compartilhou uma dessas críticas em uma rede social sua. Isso causou um mal-estar dentro do PT, você como secretária, como é que você avaliou essa fala do Calil? Eu acho que lamentável as pessoas não reconhecerem que, por exemplo, foi o PT que nomeou 60 mil servidores da educação que estavam com seus concursos quase sendo caducados. E se não fosse o nosso governo, esses professores não teriam tomado posse e não seriam efetivados e não teriam sua carreira como eles têm hoje. Lamentável é não reconhecer que nós governamos Minas num período em que a presidenta Dilma havia sofrido um golpe duro, um impeachment, e não obstante a tudo isso, havia uma grande caçada do Poder Judiciário ao PT. Caçada essa que resultou com a derrubada de todos os processos, todos aqueles que foram presos injustamente, a começar pelo presidente Lula, tiveram os seus processos, todos eles derrubados, porque viram que ali havia uma grande armação, uma grande caçada, para não permitir que o Lula pudesse ser presidente da República em 2018. E eu acho que o que tem que pautar a eleição desse ano não são as falas do Calil. Eu pauto a eleição na fome. São em 36 milhões de brasileiros e brasileiras que não têm o que comer, que não têm teto, que não têm emprego, que o poder de compra deles está cada vez menor. Esse é o ponto central da eleição. O resto é firula e é bobagem. Eu quero tratar daquilo que é essencial à vida do povo, que é a comida na mesa, o emprego, a renda, a saúde e a educação. Só para, antes da gente passar, só refazendo a pergunta, isso causou um mal-estar no partido, essa fala do Calil? Acho que não. O PT é tão grande. Nada causa mal-estar em um partido que está liderando as pesquisas e vai ganhar a presidência da República. Nós vamos ganhar a presidência da República. E nós vamos ganhar porque o povo brasileiro quer. Nós vamos ganhar porque o Brasil é um país democrático. Nós vamos ganhar porque as pessoas não aguentam mais sofrer. Porque as pessoas efetivamente têm saudade do tempo do Lula. Porque se não fosse Lula, Divinópolis, por exemplo, não tinha uma universidade federal de medicina e outros cursos afins. Então as pessoas sabem o que foi o governo do Lula. E é por isso que nós vamos ganhar. Tá certo, Gleide. Terminada essa primeira parte da entrevista, agora vamos para a segunda parte com as perguntas dos internautas. Lembro a você sempre que a Sabatina do Jornal Agora tem o oferecimento da CID Divinópolis e o apoio da OAB. Tá pronta para a segunda parte? Claro. Vamos lá? As perguntas enviadas por entidades representativas, por faculdades aqui de Divinópolis, da nossa região. Essa pergunta, inclusive, vem da Faculdade Pitágoras. Quais são as propostas da candidata voltadas para a defesa da preservação da Serra do Curral, que vem sendo alvo de empresas mineradoras? Pergunta da Faculdade Pitágoras. Excelente pergunta. Olha só, em que pese que eu não sou candidata a deputada estadual e a questão, o problema da Serra do Curral é uma questão eminentemente do Estado.
mas eu quero dizer para vocês que nos acompanham que nunca antes na história do estado de Minas Gerais tanta licença ambiental foi dada como foi no governo Zema. O nosso estado, quem tem a oportunidade de conhecer ele um pouco, vai ver o tanto que a mineração irresponsável tem degradado o nosso estado e, consequentemente, o meio ambiente. Nós vamos ter que fazer uma política muito dura. Nós vamos ter que endurecer as leis e eu espero que os deputados estaduais façam isso, porque isso, como eu disse, é uma questão do Estado, porque nós não podemos permitir que o governo Zema, a fim de atender aos interesses dos grandes mineradores, entregue o maior patrimônio que os mineiros têm, que é um cartão postal. A Serra do Curral está para o povo mineiro como a Igrejinha da Pampulha, como o Mineirão, como a cidade de Ouro Preto. Isso faz parte da nossa história, isso faz parte da nossa vida. E vale para a Serra do Curral e vale para qualquer tipo de exploração mineral irresponsável. Irresponsável. E está tendo muita extração de minério de maneira muito irresponsável em Minas Gerais. Basta você ir a Monlevade, a Itabira, e você vai ver as grandes crateras, os grandes buracos que o nosso estado tem. E não por acaso, vem acontecendo crimes, como foi o de Mariana e como foi o de Brumadinho. Nós temos ainda várias barragens de rejeito que podem estourar a qualquer momento. Aliás, eu não sei se as pessoas sabem, mas a cidade de Barão de Cocais vive em constante observação, porque lá é uma das cidades que tem grande possibilidade de ter também crime dessa natureza. Por isso, é muito necessário, e eu tenho certeza que o Calil, sendo governador, ele vai tomar isso à mão, que a gente pare, que a gente dê um basta a essa forma de fazer essa extração mineral de maneira tão irresponsável como foi feito no governo de Zema. Vamos para a próxima pergunta. Governos federais e estaduais frequentemente discutem sobre privatizar estatais como Correios e CEMIG. Como você votaria neste caso? A pergunta do internauta Fabiano Pacheco. Eu voto contra. Eu sou contra privatizar. Eu acredito, eu sou uma defensora do Estado maior e não do Estado mínimo. O Brasil é um Estado grande, é um Estado forte, porque nós temos a Petrobras, porque nós temos os Correios. Minas é um Estado rico, porque nós temos a CEMIG. E você não pode entregar o patrimônio público para as mãos do privado. Nós não podemos permitir que a Caixa Econômica Federal, que é um grande patrimônio do povo brasileiro, que historicamente financiou moradia para os mais pobres, seja privatizada, seja entregue para o rentismo. Nós não podemos permitir que o Banco do Brasil, que a vida inteira garantiu investimento para o pequeno agricultor, para o produtor. Aqui na nossa região tem muitos granjeiros, eles sabem do que eu estou falando. Se não fossem os financiamentos do Banco do Brasil, dificilmente eles conseguiriam construir seus galpões de granja. Imagina se não fosse o Banco do Brasil, se não fosse um banco estatal, se fosse um banco privado. Porque os bancos estatais, tal qual todo o patrimônio estatal, ele serve para subsidiar a vida do povo brasileiro. Essa é a grande diferença. Se nós não tivéssemos a Petrobras, o Brasil era um país que já tinha entrado em colapso. Então eu quero dizer para você que eu sou contra qualquer forma de privatização. E a pergunta anterior tem a ver com isso. Porque se nós não tivéssemos privatizado a Vale do Rio Doce lá atrás, talvez hoje Minas Gerais não vivesse a catástrofe, o horror que nós vivemos por causa da exploração do minério. Mas nós privatizamos, nós entregamos a Vale para os chineses. Os chineses vêm aqui e ainda por cima tem isenção fiscal. Arrancam tudo de nós, levam todo o nosso minério de ferro e não deixam nada. A quem serve esse minério de ferro, se não aos chineses? Ao povo mineiro, nada. Muito pelo contrário, o que deixa são crimes ambientais, como o que originou Mariana e Brumadinho. Respondido, vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta é do internauta Lucas Henrique. Qual é o papel do cargo que você está tentando se eleger? Pergunta objetiva. Bacana. Esse cargo que eu estou tentando me eleger, que é o cargo de deputada federal, eu espero honestamente que no próximo mandato, agora, na próxima legislatura, ele possa cumprir aquilo que diz a Constituição, que é de legislar para o povo
para o povo brasileiro e não de executar. Nos 4 anos do governo Bolsonaro, deputado federal não legislou nada. Sabe por quê? Porque foi criado o orçamento secreto. Ele executou dinheiro do orçamento. O orçamento secreto fez com que 513 deputados federais virassem 513 executores. Esse não é o papel da Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados tem o papel de votar o orçamento, de construir o orçamento da União, de botar orçamento para a educação, para a saúde, para o transporte, para a infraestrutura, tem o papel de fiscalizar o Executivo na aplicação desses recursos. Ela tem o papel de criar leis. Aliás, uma coisa muito interessante, o deputado adora falar que tem que criar leis. Eu acho que nós temos muitas leis já. Nós precisamos fazer com que as nossas leis sejam executadas e que elas sejam exequíveis. Esse é o papel do Congresso Nacional. Mas, infelizmente, nos 4 anos do Bolsonaro, os deputados esqueceram desse papel. E eles passaram os 4 anos distribuindo orçamento secreto. E é por isso que hoje, gente, nós não temos dinheiro para a pró-infância, acabou creche, não tem mais creche. É por isso que hoje as universidades federais estão todas sucateadas. É por isso que os IFETs e CEFETs estão todos esvaziados. É por isso que não tem concurso. É por isso que não tem pesquisa. É por isso que não tem fomento à tecnologia. É por isso que o país entrou em colapso. Porque o orçamento que deveria ir para as obras estruturantes, para aquilo que é estruturante na vida do povo, que é a saúde, a educação, a infraestrutura, foi loteado no orçamento secreto para que os deputados e senadores pudessem fazer essa divisão. Quem pagou a conta disso? O povo brasileiro, sobretudo o povo mais pobre. O povo que está aí na fila do SUS. Hoje saiu uma matéria muito boa, inclusive, no jornal o Globo, dizendo que tem pessoas que tem 3 mil pessoas na fila. Imagina você estar numa fila para ter uma consulta médica com 3 mil pessoas na sua frente. Tenta imaginar isso. Hoje saiu uma matéria dessa. Isso tudo é resultado do orçamento secreto. Porque os deputados, ao invés de votarem o orçamento e jogar o orçamento para a União fazer aquilo que a gente chama de pacto federativo e mandar para o Estado e para o município, não. Eles dividiram e fizeram o orçamento secreto. Então, respondendo a ele, eu gostaria e eu quero ser deputada para poder cumprir aquilo que está na Constituição brasileira. Vamos para a próxima pergunta. Você considera que as eleições no Brasil, da maneira como são promovidas e realizadas, significam de fato uma democracia? Pergunta da Faculdade UNA. Veja, eu acho que o sistema eleitoral brasileiro, eu tive o prazer de coordenar o projeto de reforma política do PT. Eu acho que o sistema eleitoral brasileiro, ele é um dos mais atrasados do mundo, porque nós ainda temos eleição fulanizada. A gente vota em pessoas, o que é um absurdo. A gente deveria votar em partidos, mas no Brasil você vota em pessoas. Você fulaniza a política. Agora, dizer que ele não é democrático, está errado. É um sistema democrático, ele é muito democrático. As pessoas têm o direito de votar. E agora, com o fundo público, esse mesmo fundo que você me questionou, ele ficou mais democrático ainda. Porque agora os recursos são distribuídos para os partidos e os partidos dividem para seus candidatos e os partidos são obrigados a executar no mínimo de 30% para a candidatura de mulheres e proporcionalmente ao número de candidaturas negras. Isso é um avanço na democracia do nosso país. Porque, historicamente, o Brasil, o quadro da política no Brasil é um quadro de homens velhos e brancos. Pouquíssimas mulheres. Você sabe quantas mulheres são hoje na Câmara Federal? Nós somos 16% da Câmara Federal. 12%. Nós elegemos 77 de 513. A representação feminina, ela inexiste. Você sabe que aqui em Minas Gerais, desses 853 municípios, nós temos mais de 200 municípios que não tem uma mulher sequer na Câmara de Vereadores? Você sabia que de 77 cadeiras na Assembleia Legislativa Estadual, somente 9 são mulheres? Então, o sistema ele é democrático, ele precisa ser aprimorado. Eu acho que nós estamos numa fase de construção. Isso não é fácil fazer da noite para o dia.
mas nós estamos fazendo. E quero dizer para vocês, eu tive a oportunidade de participar o ano passado de uma luta muito bonita na Câmara Federal, mesmo não sendo deputada, que foi a luta pelos 30% das vagas para as mulheres. Tal qual, nós conseguimos avançar para que no fundo, na distribuição do fundo eleitoral, fosse no mínimo 30% para as mulheres, nós também tínhamos que ter avançado que 30% das cadeiras fosse para as mulheres e não das vagas nas chapas. Aliás, quero ainda, falando sobre isso, quero falar da matéria que também, uma outra matéria que saiu hoje também, acho que no Estadão, falando de candidaturas laranja. Aliás, aqui em Minas, de várias mulheres que inclusive receberam o fundo, e elas não sabiam nem que elas tinham recebido. Elas não sabiam nem que elas eram candidatas, porque os partidos botaram elas lá. Isso é um absurdo completo. É assim que a política é tratada no Brasil. As mulheres são tratadas dessa maneira no Brasil. Isso é uma violência, isso chama violência política. Então, nós estamos avançando. Quando a gente diz que 30% das cadeiras deveria ser obrigatória para as mulheres, é um avanço na democracia. Essa votação, essa PEC foi a votação no final do ano passado e nós perdemos. Mas as mulheres de luta desse país fizeram nós fizemos um bom combate. E eu tenho muito orgulho de ter participado dessa luta. Várias manifestações, várias audiências públicas. Fui ao TSE, junto com mulheres de outros partidos. Fui nas audiências públicas na Câmara e no Senado. E é assim, é devagar que nós mulheres vamos nos emancipando. Nós vamos conquistando o nosso espaço e nós vamos rompendo com a violência política sobre nós. Então eu acho que nós estamos indo, não concluiu, mas nós estamos no bom caminho. Ok, Gleide, infelizmente nosso tempo acabou, passou muito rápido. Você tem 30 segundos para suas considerações finais. Eu queria agradecer a todas e a todos, dizer que estou com muita expectativa de conseguir chegar lá no dia 2 e queria aproveitar esse momento final para pedir a cada um que pensasse um pouco sobre a importância de eleger mulheres. E eu estou me colocando à disposição, meu número é 1311 e eu quero ser eleita para poder cuidar da nossa região, para poder cuidar de Divinópolis, para trazer mais emprego, desenvolvimento e explorar todas as potencialidades que essa região tem. Muito obrigada, um prazer. Gleide, eu também te agradeço pela sua participação na Sabatina. Seja muito bem-vindo ao Jornal Agora. Boa sorte na sua campanha. Obrigada. E você que ficou por aí, não se esqueça de conferir, se você está conferindo essa entrevista pelo YouTube, de ver as outras entrevistas também na nossa playlist. Você que está nas nossas redes sociais acompanhando ao vivo, nós voltamos amanhã com entrevistas com às 7h30, Josafá Anderson, 8 horas, professor Adair. Você é o nosso convidado, sempre com oferecimento da CID Divinópolis e o apoio da OAB. Forte abraço.